Hoje é dia do quadro Fala Doutor e nós vamos falar de uma doença que atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo, a esclerose múltipla. E apesar de atingir tantas pessoas, a esclerose múltipla ainda é alvo de muito preconceito. Por isso, nós convidamos o médico neurologista Felipe Ibiapina dos Reis para esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Obrigado pelo convite e ainda mais pela oportunidade de falar de um tema tão atual, tão importante, né? E oportuno também. Sim, a gente sempre gosta de trazer assuntos e, de certa forma, mostrar, humanizá-lo no sentido de, às vezes, eu convivo com quem tem a doença, ou se eu tenho um diagnóstico, fico muito assustado, acho, né, que não sei como lidar com isso. Então, no sentido de tranquilizar você que tem ou convive com alguém que tem a doença. Recentemente, a atriz Guta Strasser, que fez um seriado famoso em todo o país e vários outros trabalhos, a própria comediante Cláudia Rodrigues, já revelaram ter essa doença. A gente está vendo fotos aí na tela, duas atrizes muito queridas, muito famosas. A Cláudia já há alguns anos convive com a doença. A Guta, essa que aparece, recentemente só teve o diagnóstico. E aí, doutor, para a gente entender melhor, o que é a esclerose primeiramente? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica crônica, inflamatória e de natureza autoimune. O que é essa natureza autoimune que eu comento, né? Nós, como seres humanos, nós temos as nossas próprias defesas contra vírus, contra bactérias, contra infecções. E por determinados motivos, muitas vezes desconhecidos, aquela defesa do organismo se volta contra o próprio corpo humano. E isso acontece na esclerose múltipla, quando esses anticorpos, quando essa defesa se volta contra o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, causando pontos de inflamação e caracterizando essa doença crônica que é a esclerose múltipla, né? E é fácil fazer o diagnóstico? Como é feito? Muitas vezes é difícil o diagnóstico. Por quê? Porque como qualquer área do sistema nervoso central, do cérebro, da medula, pode ser afetada por essa onda de inflamação, os sintomas são extremamente variados. Então, borramento visual, tontura, desequilíbrio, formigamento em uma parte do corpo, formigamento na face, às vezes alterações de bexiga, dificuldade de controlar a urina ou a perda de urina, dificuldade para andar, desequilíbrio, assim como esquecimentos. Então, os sintomas, vejam que são muito variados. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico ele é tardio, ele é atrasado pela dificuldade que temos de detectar esses sintomas como sintomas de uma possível esclerose múltipla começando. Então, acho que a gente tem um papel muito importante, né? As mídias, né? O programa tem esse papel muito importante que, aliás, é motivo de parabenizar a equipe, porque é uma oportunidade que a gente tem para orientar a população e ficar atenta a esses sintomas que muitas vezes escondem uma doença por trás, que requerem uma avaliação especializada, sabendo ainda mais que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é a evolução da doença, melhor a resposta ao tratamento. Então é importante a gente saber o que é a esclerose múltipla, que ela é uma doença que não é tão rara assim como se pensava, tem sido feito cada vez mais diagnóstico, felizmente, mas que quanto mais precoce esse diagnóstico, melhores são as respostas ao tratamento e a evolução e reduzidos são as chances de sequela do paciente. E é uma doença que não está relacionada à idade, né? É um perfil até bastante jovem que acaba sendo diagnosticado. O senhor pode comentar? Isso. A esclerose múltipla ela é muito mais frequente entre 20 e 40 anos. Ela pode acometer qualquer idade, inclusive idade infantil ou mais idosa, mas caracteristicamente acomete dos 20 a 40 anos. O pico da doença ocorre entre 20 e 40 anos, né? Então, acho que esse estigma da doença, nesse preconceito que você comentou inicialmente, tem muito a ver com o próprio termo esclerose, né? O termo esclerose remete à demência, né? Algo degenerativo, algo que dá mais em idosos, mas é exatamente o contrário, né? A esclerose múltipla é uma doença de jovens, de mulheres em idade fértil, muitas vezes, de homens em idade produtiva, né? De homens e mulheres em idade produtiva na melhor, digamos assim, no melhor da sua vida, na melhor fase da sua vida em termos de produtividade, de criatividade, de aprendizado, e a esclerose múltipla acomete muito mais nessa fase exatamente. Doutor, cada vez mais eu tenho ouvido os médicos, principalmente, a questão da rotulação, como acaba impactando no estilo de vida, até na saúde emocional das pessoas. Por quê? A esclerose é uma doença, então, que não tem cura, a pessoa vai ter que aprender a conviver com ela, mas ela pode
ter um estilo de vida, ela pode ter qualidade de vida mesmo com a doença e não ter impedimentos, né? Exatamente. Isso é muito importante a gente esclarecer a população sobre isso. A esclerose múltipla, apesar desse termo, né, que é estigmatizante por si só, a esclerose múltipla, quando detectada precocemente, quando instituído o tratamento adequado, as chances de um indivíduo seguir uma vida normal, sem sequelas, produtiva e plena, do ponto de vista físico, motor, emocional, em termos de trabalho, de produtividade, criatividade, é exatamente igual à da população que não tem a doença. Então, é possível, sim, conviver com a doença de forma saudável. Agora, é importante a detecção precoce da doença e a instituição das medidas medicamentosas e não medicamentosas para que essa doença seja amenizada a sua evolução, que a inflamação seja cessada e o indivíduo possa seguir a vida normalmente, sem limitações. Quando o senhor fala em processos inflamatórios do corpo, a questão da alimentação também impacta? Impacta completamente, né? A gente sabe que a esclerose múltipla, assim como outras doenças crônicas, sejam inflamatórias ou não, elas têm dois pilares no tratamento. É o pilar medicamentoso, né? Existem medicamentos próprios para a esclerose múltipla, mas sabemos hoje em dia que tão importante é o pilar medicamentoso quanto não medicamentoso. Isso envolve a alimentação adequada, uma alimentação saudável, uma alimentação pobre em alimentos processados, rico em vegetais, rico em alimentos mais naturais, o menos processado possível, né? Alimentos, pouca carne vermelha, mais carne branca, peixe. Então, são alimentos leguminosas, grãos. Então, são alimentos saudáveis que reduzem a inflamação do corpo e auxiliam também no tratamento. Então, a alimentação é extremamente importante na condução da esclerose múltipla. Doutor Felipe, chegou um WhatsApp com uma participação. Vamos ver, então, qual é a mensagem. Muito interessante a entrevista sobre esclerose múltipla. Eu tenho uma outra esclerose, a lateral amiotrófico. Mensagem aí do Wilson Schweib. O senhor pode comentar, então, essa mensagem? Esse é um dos motivos desse rótulo, dessa estigmatização da esclerose múltipla. Porque existe outra doença que também começa com esse termo esclerose, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença com outra natureza, uma doença degenerativa, cuja evolução é muito pior, em média, quando comparada com a esclerose múltipla. E a esclerose lateral amiotrófica também é uma doença crônica, degenerativa, só que de evolução muito mais grave, que acomete a parte motora principalmente, e que o indivíduo vai perdendo funções. É bem diferente da esclerose múltipla. A esclerose múltipla, hoje em dia, a gente sabe como uma doença de natureza inflamatória e não degenerativa, ela tem tratamento. Então, existem medicamentos que podem modular o sistema imune, reduzir a inflamação e permitir com que o indivíduo siga da melhor forma possível, sem sequelas, ou com o risco de sequelas minimizado ao longo do tempo. É bem diferente da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença realmente bem grave. Inclusive, foi motivo de outro programa no passado, eu vim aqui, tive o prazer de vir para comentar sobre essa doença. Quem sabe a gente não retome novamente, Sim. né? Quero agradecer a participação do Wilson, né? Por estar nos acompanhando e por ele entender, né, o quanto é importante ter informação sobre esse assunto, não apenas para quem tem a doença, mas para quem convive também, porque a família acaba auxiliando muito nisso. Agora, a entrevista já está terminando, que é um assunto longo, mas só para reforçar, né, doutor? Cada paciente tem um tratamento, cada paciente precisa buscar aquilo que mais está adequado a ele. Não existe um tratamento único, né? Isso. Não existe uma esclerose múltipla igual à outra. O tratamento tem que ser individualizado, né? Quanto mais precoce a detecção dos sintomas, melhor o prognóstico, melhor a resposta ao tratamento, que é variado conforme a clínica do paciente e totalmente individualizado. Então, não é porque serviu para a atriz tal, para o paciente tal, que vai servir para mim. Então, é importante procurar o especialista e definir a conduta baseado caso a caso. Perfeito. Doutor Felipe Ibiapina, muito obrigada pela presença e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.